Olá, é uma satisfação muito grande estarmos aqui com o SEIC nessa 24ª Semana Espírita. É com muita alegria que nós vamos conversar sobre esse tema tão importante que se encontra ao longo da história do próprio pensamento cristão, começando com Jesus e continuando a partir das obras fundamentais do Espiritismo apresentadas por Allan Kardec. Quando a gente usa a palavra paz, é muito comum empregarmos esta palavra em pelo menos dois sentidos. Muitas vezes usamos a palavra paz no sentido de um sentimento interno, algo que se encontra no mundo interior da criatura. Mas também se usa a palavra paz naquilo que corresponde às relações entre os seres humanos, a forma como se dão as relações entre as pessoas, entre os povos, entre as nações. Claro, como veremos, que esses dois sentidos terão um elemento em comum muito importante e que vai merecer de nós muitas reflexões. No primeiro sentido de paz, como este sentimento interior, este sentimento que é uma espécie de mistura entre, ao mesmo tempo, uma calma e uma alegria, que decorre de uma consciência tranquila. É o estado de consciência tranquila que faz com que o homem tenha este sentimento de paz. Mas o que dá a ele esta consciência tranquila? Quando vamos estudar o pensamento espírita nas obras de Allan Kardec, em especial na obra O Livro dos Espíritos, Kardec coloca a importância do cumprimento da lei de Deus para que o indivíduo possa ter a sua consciência tranquila. Então, a consciência tranquila decorre da prática, da lei de Deus. Tem esta consciência tranquila e este sentimento de paz que decorre desta consciência tranquila, aquele que se esforça dia após dia para colocar em prática as leis de Deus. Leis que já foram estabelecidas de forma admirável, embora ainda numa forma de parábola ou em princípios gerais pelo próprio Cristo, quando vai resumir a lei de Deus no amor a Deus, ao próximo, como a si mesmo. E que Allan Kardec, aproveitando esse pensamento de Jesus, vai em O Livro dos Espíritos apresentar as leis de Deus, as leis morais, na terceira parte dessa obra admirável, propondo as 10 leis que são uma garantia, se nós praticarmos, para esta consciência tranquila, para conquistarmos este sentimento de paz tão precioso, esta calma, essa serenidade, esta alegria que decorre daquele que se esforça diariamente para pôr em prática a lei de Deus. Mas é claro que há também esse outro sentido da palavra paz, quando nós olhamos para as relações entre as pessoas, seja na convivência interna do lar, no ambiente de trabalho, no ambiente social, ou na vida em sociedade entre povos, entre nações. Claro que esta paz que tanto falamos nas relações humanas, certamente não depende apenas de um único indivíduo. Se nós olharmos a vida de Jesus, vamos perceber que ele tinha esta paz interior perene, que não se abalava jamais, mas mesmo assim, ele viveu numa sociedade, numa época em que ele foi atacado, sofreu violência, sofreu agressões de todo tipo. A paz nas relações humanas não dependia apenas da paz que ele trazia dentro do próprio coração. O mesmo ocorre com todos nós. Por mais que o indivíduo se esforce por manter a sua paz,
por se esforçar nesse trabalho de botar em prática diariamente a lei de Deus, não podemos esquecer que estamos num mundo de provas e expiações, onde ainda impera o egoísmo, o orgulho, a inveja, o ciúme, a raiva, o ódio, esses sentimentos humanos terríveis que impedem que as relações humanas possam ser relações pacíficas, relações de paz. Mas se a gente não pode fazer com que o mundo de provas e expiações se transforme como num passe de mágica, todo mundo vivendo em paz, podemos, cada um de nós, buscar a construção da paz em nós mesmos, buscando botar em prática esta lei de Deus no dia a dia, dentro de casa, dentro da família, no ambiente de trabalho, na sociedade em que estamos vivendo. Mesmo que este mundo de provas e expiações seja dominado pelo ciúme, pela inveja, que faz com que pessoas ataquem outras gratuitamente, mesmo que estas outras não lhes tenham dado motivos. Não se pode evitar que esta violência, que essa guerra que ocorre entre os espíritos imperfeitos, seja simplesmente evitada por uma única pessoa que busque viver com a consciência tranquila, praticando a lei de Deus. Então é muito importante saber a diferença entre esses dois conceitos, para perceber que há entre eles um ponto em comum, que é a possibilidade que cada um de nós tem de botar em prática a lei de Deus com a nossa vontade, com o nosso esforço. Então, aquele que se esforça diariamente para vencer o seu egoísmo, o seu orgulho, para pensar no outro, para vencer a inveja, esse vício cruel que faz com que a gente se sinta incomodado com o sucesso alheio, que faz com que a gente enfrente a maledicência, que a gente enfrente a raiva, o ódio. Esse esforço diário do indivíduo buscar afastar de si esses sentimentos ruins para que ele possa construir a paz nesse seu mundo interior. Mas na medida em que ele faz esse esforço de construção interior, a partir do seu exemplo, ele vai aos poucos fazendo com que outras pessoas também percebam a importância de viver em paz, de buscar a lei de Deus como roteiro seguro para uma vida de paz. Então, neste mundo de provas e expiações, não podemos contar ainda com a paz nas relações humanas, mas podemos guardar a paz em nós mesmos. Como a gente não pode mudar os outros, porque cabe a cada um, com a sua liberdade, com o seu livre-arbítrio, com a sua vontade, mudar-se, mas nós podemos mudar a nós mesmos. Todos os dias, fazendo esse esforço simples, mais firme, de cada dia vencermos as nossas paixões ruins, acordarmos, orando ao nosso anjo guardião, para que ele nos inspire, para que ele nos dê força para, naquele dia, não perdermos a paciência, convivermos da melhor forma possível, enfrentarmos o ciúme, a inveja, a tristeza, pedir ajuda a Deus e a esse anjo guardião que nos ajude a nos mantermos em paz. Se cada um de nós fizermos esse esforço diário de construção da paz em nós mesmos, estaremos construindo a paz nas relações entre os próprios homens. Veja que os dois conceitos estão interligados. E de uma forma muito curiosa, é impossível a paz entre os homens se não houver a paz no interior de cada indivíduo isoladamente. Por isso a importância da gente cuidar do indivíduo, cada um cuidando de si mesmo, buscando a construção desta consciência tranquila por meio da prática da lei de Deus. Já que não podemos mudar aos outros com a nossa vontade, podemos mudar a nós mesmos diariamente por esse esforço próprio. Então, veja, são dois conceitos independentes,
mas que estão fortemente relacionados. Esta paz individual que ocorre no mundo interior é a causa que vai produzir como efeito a paz entre os homens, a paz na vida social. Se essa paz individual é a causa e a paz na vida social é o efeito, só tem um caminho para mudarmos o efeito: cumprindo aquilo que corresponde à causa. Ou seja, só vamos conseguir a paz na vida social quando esta paz estiver dentro de cada um de nós. Então, veja a importância desses dois conceitos, para que a gente entenda a nossa responsabilidade individual de buscar esta consciência tranquila pela prática da lei de Deus, dia a dia. Com isso, passo para vocês. Como espíritos que escolheram ser imperfeitos na escala espírita, podem falar de paz? Muito boa questão, Merise. É uma alegria a gente estar aqui, viu, Merise, conversando com vocês, dando oportunidade a que os internautas possam interagir conosco para que a gente possa esclarecer melhor os conceitos. É claro que estamos vivendo num mundo de provas e expiações, que Allan Kardec vai explicar muito bem isso no Evangelho segundo o Espiritismo, ao tratar no capítulo admirável Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. O que caracteriza este mundo de provas e expiações, como a pergunta mesmo coloca, é a maioria esmagadora dos habitantes desse mundo é formada de espíritos da terceira ordem. O que são os espíritos da terceira ordem? Somos aqueles que ainda cultivamos as emoções ruins que citei ao longo de minha fala inicial. Cultivamos ciúme, inveja, mágoa, raiva, ódio. Então, estes somos os espíritos imperfeitos que estamos vivendo nesse mundo, mas embora a gente ainda cultive essas emoções, aquele que busca avançar e crescer sabe que ainda é um espírito imperfeito, mas ele deseja sair dessa posição. Allan Kardec, na sua sabedoria, vai definir o verdadeiro espírita como sendo aquele que se esforça para se transformar moralmente. Não precisa já ser perfeito para ser verdadeiro espírito. Então, aquele que estuda, aquele que busca como cristão, como espírita, que conhece o pensamento de Cristo nas mais diversas correntes religiosas, os espíritas que estudam as obras de Kardec, sabem que, embora sejam ainda espíritos imperfeitos, têm o desejo de melhorar. Buscam a melhora, buscam a transformação. E é nesse esforço diário de transformação que a gente vai construir a paz em nós mesmos, produzindo a paz na vida social. Então, não há nenhum problema que nós, os espíritos imperfeitos, falemos em paz e colocamos a paz como uma meta a ser alcançado todo o dia pelo nosso esforço. Isso é sinal apenas de que, embora sejamos espíritos imperfeitos, nós temos o desejo de avançar, esta vontade de querer progredir. Então, não há nenhum problema, nenhum conflito em que nós, os espíritos imperfeitos, mesmo que ainda não vivamos a paz na sua completude, mas pelo menos temos o desejo sincero de buscar a sua construção, pelo menos inicialmente dentro de nós, depois em toda a sociedade, ok? Muito bom. Outra pergunta. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. É possível viver essa paz sem sentir intimamente o fardo leve e o jugo suave? Muito boa a questão. Veja, quando a gente passa para olhar a lei de Deus, por que o jugo é leve e suave? Por quê? Porque a lei de Deus é uma lei de amor, que concede ao homem a oportunidade de mudar-se. Por isso a sabedoria do Cristo. A lei não é uma lei que determina uma punição que o indivíduo não possa jamais reparar o caminho. Não é a lei de um inferno, de uma região em que o indivíduo tivesse punido para sempre. A lei de Deus é a lei da oportunidade. Por isso esse julgamento é suave, porque ele nos dá a oportunidade de
reparar o caminho, de refazer o caminho, de reconstruir de novo a vida, seja nessa encarnação ou em outras encarnações. Então, Jesus nos concede essa oportunidade. Quando ele diz que a paz dele, ele nos deixa, porque o convite dele é que este sentimento de paz que ele possui, já como espírito puro e perfeito, que tem a consciência não apenas tranquila, mas a consciência pura, ele sabe que um dia todos nós também chegaremos nesta condição de espírito puro e perfeito, porque a lei de Deus é uma lei de oportunidade que nos dá a cada um a reparação ou a oportunidade de reparação do mal que a gente pratica. E veja a sabedoria desse espírito puro perfeito, que legou um pensamento extraordinariamente lógico, nos mostrando que é possível cada um de nós construir a mesma paz que Jesus trazia dentro dele a partir da nossa transformação moral, porque a lei de Deus nos dá a oportunidade dessa transformação, ok? Ok, muito bom. Outra pergunta. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. É o tema central. Complementando, Jesus diz ainda, não a paz que o mundo vou dar. De que paz a Jesus falava? Os homens da época entenderam? E como entender hoje? Muito bom. Por que não é a paz que o mundo nos dá? Porque nós vivemos num mundo materialista, num mundo de provas e expiações, onde a maioria das pessoas acham que a vida na Terra é a única vida. Se nós levarmos a sério esta tese de que nós somos apenas um corpo que pensamos, que nós vamos desaparecer com a morte do corpo, que as pessoas de nossa relação, nossos filhos, nossos pais, nossa esposa, nossos amigos, também vão desaparecer com a morte. Se nós levarmos a sério essa doutrina materialista, nós não conseguiremos viver em paz, porque aquele que acredita que esta vida é uma só, vai fazer tudo para conservá-la. O egoísmo vai ser o seu sentimento mais forte, porque não adianta pensar em ninguém, já que todo mundo vai morrer. Eu teria que pensar exclusivamente em mim, viver exclusivamente para a satisfação do meu prazer, do meu interesse. Então, o mundo oferece uma vida egoísta, uma vida para o indivíduo pensar em si mesmo, não pensar em ninguém. Já a paz de Jesus é a paz para todos, que só é possível quando o indivíduo toma consciência de que ele é uma alma imortal, que vai sobreviver à morte do corpo, que vai ter que conviver com aqueles com quem ele ofendeu, com quem ele desrespeitou a lei de Deus, e que só há um caminho dele ficar em paz com a própria consciência, praticar essa mesma lei de Deus. Então, o mundo não pode dar a paz que Jesus promete, porque o mundo apresenta uma visão materialista de um homem egoísta, de um homem que só pensa em si mesmo. Jesus nos apresenta a vida de um homem que ama o próximo, assim como deve amar a si próprio. Então, neste momento, ele apresenta um conceito de vida moral, que não é o conceito de uma sociedade materialista num mundo de provas e expiações, ok? Ok. Como a realidade da vida futura promove a paz nesses dois sentidos, a paz interior e a paz dos relacionamentos? Muito boa essa questão. Allan Kardec, quando vai tratar acerca da caridade, num texto admirável, na Viagem Espírita de 1862, Allan Kardec vai nos mostrar que sem a prática da caridade é impossível uma vida humana feliz, uma vida humana em paz. Então, nós precisamos botar em prática a caridade para com todos. Mas ele percebeu há muito tempo, e nessa obra em particular, que somente a fé na vida futura pode dar ao homem os elementos necessários para que ele leve a sério a caridade para com todos. Então, Kardec observa que somente uma crença na vida futura, de que somos almas imortais,
pode dar ao homem forças suficientes para ele enfrentar o egoísmo, que é o oposto da caridade. Nós só vamos praticar a caridade para com todos quando nós abandonarmos ou enfrentarmos o nosso egoísmo. E nós só vamos decidir por enfrentar o egoísmo quando a gente perceber que nós somos espíritos imortais, que todo o mal que eu fizer aqui, com o meu egoísmo, eu terei que reparar ao longo das minhas existências corporais, que aquele indivíduo que caminha ao meu lado, aquele que está junto comigo, é uma alma imortal como eu, que eu vou ter que viver com ela após a morte do corpo, e que não há nenhum caminho a não ser o caminho da caridade para com todos. Então, veja como a crença na vida futura é fundamental para sustentar no homem o desejo sincero de praticar a caridade para com todos. Ok. Você falou que tem duas maneiras de fazer. A paz interior, e 2, a paz de relações dos homens, dos países e etc. Qual a mais necessária nos dias de hoje, no tempo da tecnologia? Não apenas nos dias de hoje, mas sempre. Não é possível a paz na vida social entre os homens, na vida entre as nações, sem a paz no interior das pessoas. Porque as nações são formadas de pessoas, quem fazem escolhas, quem toma decisões, mesmo entre estados, entre países, são pessoas individualmente que decidem, que fazem escolhas. Então não há jeito de uma pessoa fazer uma escolha correta, qualquer que seja o cargo em que ela se encontra na vida social, qualquer que seja a posição que ela se encontra na vida social, não tem jeito dela fazer escolhas de paz se ela não trouxer a paz em si mesma. É por isso que a gente vai encontrando nos mundos de provas e expiações, mudam-se governantes, mudam-se de cargo, mudam-se de posições, e as questões fundamentais da existência permanecem não resolvidas. Porque como Kardec já observara há muito tempo, e Jesus já observara há muito tempo, sem a educação moral dos homens, todas as propostas humanas que querem garantir a paz, que querem construir uma sociedade melhor, não passam de vãs utopias que não vão realizar aquilo que deseja alcançar. Porque o homem egoísta, quando assume o poder, ele pensa em si, no seu grupo social, no seu grupo de relações, ele não olha todas as pessoas como iguais, embora às vezes até possa dizer, mas botar em prática esse sentimento de caridade exige uma educação moral que deve ser dada desde o berço. É necessário que a criança aprenda a respeitar o outro, a amar o outro. Então, toda a proposta de construção de paz que não passe pela educação moral do homem está fadada ao fracasso. Como a própria história da humanidade está demonstrando, o homem vai e volta. Mudam-se sistemas econômicos, sistemas políticos, mudam-se com a tecnologia as relações humanas e os problemas do egoísmo, do ciúme, da inveja, da mágoa, da maledicência, do ódio, continuam entre todos os homens. Então, enquanto a gente não enfrentar esse mundo interior, toda e qualquer proposta de paz nas relações humanas será apenas mais uma ilusão, mais uma utopia. Ok. Jesus disse: não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra, mas a espada. Acontece o mesmo com o Espiritismo? Muito boa questão. É preciso interpretar essa passagem, como muito bem vai fazer Allan Kardec, com todas essas passagens que envolvem a figura de Jesus, que se encontram lá, essas passagens no Novo Testamento, nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. É preciso interpretar essas passagens não ao pé da letra. E Kardec vai nos ensinar isso em O Evangelho segundo o Espiritismo, extraindo várias dessas passagens e dando uma interpretação de acordo com o Espiritismo. Por isso, Allan Kardec propõe o Evangelho
segundo o Espiritismo, para que o Espiritismo dê uma interpretação que satisfaça a razão. Se nós começamos a pensar como seres racionais, se nós raciocinamos na figura de Jesus, nesse Espírito puro, perfeito, que vivia a lei de Deus em toda a sua plenitude, que propôs o amor a Deus, ao próximo e a si mesmo, como norma fundamental, não se pode interpretar que Jesus estivesse recomendando a espada, a luta, a agressão. Mas claro que quando ele nos traz esta moral de transformação interior, quando os espíritos apresentam esta moral de renúncia dos próprios interesses, de renúncia aos desejos mais terríveis que nos acompanham como espírito imperfeito, nós temos uma luta conosco mesmo. E esta luta que se instala no nosso mundo íntimo, porque agora, ao tomarmos consciência, a partir deste pensamento lúcido, de que a lei de Deus é uma lei de amor para com todos, nós olhamos para nós mesmos e percebemos que vamos ter lutas e conflitos grandes entre nós, inicialmente no próprio mundo interior, depois nas nossas relações sociais, para botarmos em prática esta lei. Então, embora ele tenha trazido a paz, como a gente ainda não consegue vivê-la, como nós ainda trazemos esses sentimentos de violência, nós temos um conflito que decorre do conhecimento da lei. É muito simples. Antes de conhecer a lei, a gente podia estar nessa ilusão de que estávamos certos. No momento em que a gente conhece a lei, a consciência de culpa surge, e aí nós temos essa luta, essa espada que nos faz brigar entre nós mesmos, porque percebemos o quanto ainda temos que caminhar para alcançarmos esta lei de Deus, ok? Ok. Se não podemos fugir das provas e expiação que nos foram impostas ou escolhidas por nós mesmos, podemos pelo menos mudar nosso destino? Muito boa questão. O importante é que a pessoa primeiro reflita sobre a palavra destino. Quando você olha esse conceito ao longo da história da filosofia, ou mesmo no dicionário, a palavra destino está associado a que os atos da vida do indivíduo já estejam pré-determinados. Que, por exemplo, se eu estou falando aqui hoje, quinta-feira, às 20 horas e 13 minutos, que isso já estava pré-determinado. É claro que não há destino nesse sentido, de que o amanhã já está predeterminado, que o que vai acontecer amanhã já está escrito. É claro que para o Espiritismo não. Por quê? Porque o homem tem o livre-arbítrio, a responsabilidade das próprias escolhas. Nós construímos o futuro a partir das escolhas que fazemos no presente. Então, o nosso destino não existe no sentido da predeterminação das ações futuras. É por isso que Allan Kardec vai no item 872 de O Livro dos Espíritos, e quem está nos ouvindo pode botar esse número 872 lá na busca da Kardecpédia, que vai encontrar esse item admirável, em que Kardec fala no resumo teórico do móvel das ações humanas. E ele vai colocar uma frase extraordinária. Diz ele, nunca há fatalidade ou destino nos atos da vida moral. Porque nos atos da vida moral são nossa liberdade que determina nossa própria escolha. Então, quando a gente escolhe uma vida de provas e expiações, nós escolhemos apenas o contexto das dificuldades, mas não o que vai acontecer diariamente conosco. Então, o indivíduo que faz a escolha de nascer num país como o Brasil, em tal cidade, em tal contexto familiar, naquele momento histórico, vão existir uma série de fatos que deverão ocorrer como consequência deste contexto, mas ele não vai saber o que ele vai ser cada dia, se ele vai fracassar diante daquela prova, daquela dificuldade, o que ele vai fazer ao longo daquele contexto que ele escolheu. Então, Allan Kardec vai dizer que nós escolhemos apenas o gênero de nossas provas, não escolhemos os detalhes da vida, porque esses detalhes da vida
são escolhidos enquanto estamos vivendo com o uso da nossa liberdade de escolha, com a nossa própria vontade, ok? Ok. O tema instiga muitas perguntas, mas vamos continuar. Existe uma certa ansiedade pelo mundo de regeneração. É essa a preocupação mais importante para o espírito em nosso mundo de provas e expiações? De forma nenhuma. Eu diria que a gente tem até que evitar pensar nisso, porque isso poderia gerar até uma certa comodidade. Você achar que o mundo vai se transformar em regeneração sem nenhum esforço seu. Então é muito comum, quando a pessoa pensa no mundo de regeneração, ela sempre quer se colocar dentro dele, né? Ela adoraria que o mundo de regeneração acontecesse de uma hora para outra, desde que ela estivesse incluído nele. Olha que coisa curiosa. Ela quer a transformação de fora para dentro, desde que ela não seja excluída deste novo mundo de regeneração. Mas não é assim que a gente deve pensar. Quando esse planeta vai atingir esse estado, só Deus o sabe. O mais importante é que nós façamos a nossa parte, para que quando esse mundo de regeneração estiver presente, eu possa estar nele. E quem estará nesse mundo de prova, de regeneração? Aqueles que viveram e que vivem diariamente as leis de Deus. Então, não pensar neste mundo, pense no agora, no hoje, o que você está sendo, o que você está fazendo, o que você é como ser humano, como cidadão, como você vive dentro de sua casa, como você vive no seu ambiente de trabalho, na sociedade em que você está vivendo. Esta deve ser a sua principal preocupação. Porque se chegar ao mundo e você não tiver cumprido uma vida digna e correta, você não vai ficar nele. Então, não adianta ficar preocupado. Quando este mundo chegará, é mais importante se concentrar no que você faz hoje, se preparando para poder viver num mundo de regeneração, ok? Ok. Para não deixar de tratar de um assunto vivenciado na Terra agora por todos nós, pergunto: o coronavírus é um agente da paz para o futuro? A gente não pode raciocinar assim. Se nós raciocinarmos que tudo que ocorre no planeta depende não apenas da vontade de Deus, mas também da liberdade humana, que é a vontade de Deus, quando a gente fala a vontade de Deus, a gente não pensa como é que Deus expressa a sua vontade? Nas leis de Deus. E há uma das leis de Deus que Allan Kardec apresenta em O Livro dos Espíritos, chamado Lei de Liberdade. Então, aquilo que decorre da escolha humana é responsável o próprio homem, que vai ter que aprender com isso, crescer com isso, viver a experiência, a fim de que ele possa avançar. E tudo que ocorre como consequência das ações humanas, o homem pode tirar proveito para melhor. Depende dele, de como ele faz uso de tudo aquilo que constitui a vida no mundo de provas e expiações. Então, as catástrofes naturais, os desastres ocasionados pelas ações humanas, qualquer que seja o contexto de dificuldade que o homem venha a viver, porque ele está no mundo de provas e expiações, em que ele escolheu viver no mundo de conflitos de todas as naturezas. O que é mais importante é que ele viva da melhor maneira possível nesses momentos de conflito. Então, agora, em que todos estamos vivendo essa pandemia, é fundamental aproveitar esses momentos para reflexões sobre a nossa própria vida. Hoje temos mais condições de ficar em casa com a nossa esposa, com os nossos filhos. Como estamos aproveitando esse tempo? Convivendo em paz dentro de casa? Aproveitando o tempo livre para estudar mais, para orar mais, para ter essa convivência amistosa? Estamos aproveitando quando dispomos de recursos para ajudar outras pessoas que estão vivendo mais dificuldades nesse momento? Estamos aproveitando essa oportunidade para sermos mais caridosos, para podermos ajudar os outros? De que maneira estamos aproveitando esses momentos difíceis que estamos passando, a fim de orarmos mais
por aqueles que estão sofrendo, que estão vivendo os momentos mais difíceis, de ajudá-los de alguma forma, com um bom ânimo, com um estímulo. Se houver necessidade, a gente tem condições de ajudar materialmente, para que o indivíduo tenha menos dificuldades. Nós temos, neste momento, oportunidade de fazermos um bom uso no contexto em que a gente está vivendo das leis de Deus. As leis de Deus estão aí. O contexto faz parte de nossas escolhas de provas e expiações e das liberdades humanas que faz a construção da vida social. O mais importante é que cada um viva neste contexto ou em outro contexto de conflito, porque contextos de conflitos sempre vão existir em mundos de provas e expiações, que o homem viva nesses contextos, buscando a prática da lei de Deus, aproveitar o contexto para crescer, para praticar a caridade, para orar a Deus, para manter a confiança na vida futura, para interagir com o seu anjo guardião, vivendo qualquer que seja o contexto da forma mais equilibrada possível, porque só assim ele vai aprender com a prova, com a expiação que ele escolheu, ok? Ok. Tem uma pergunta mais ou menos parecida, talvez já saiba como responder isso aí. Se já estivéssemos vivendo em paz, talvez essa pandemia atual pudesse acabar mais rapidamente? Não sei, mas é muito provável que se nós já estivéssemos vivendo em paz, nós seríamos menos egoístas, porque a paz decorre da prática da lei do amor e da caridade. Se nós tivéssemos uma vida mais em paz, nós estaríamos praticando mais o amor e a caridade. E é claro que o amor e a caridade têm o efeito de resolver conflitos numa velocidade muito maior. Então é bem provável que se a gente vivesse em paz, nesse sentido de paz, que é consciência tranquila de quem cumpre a lei de Deus, certamente os conflitos que surgissem seriam resolvidos de forma muito mais equilibrada, de tal maneira que os homens ajudassem uns aos outros e não ficassem em disputas, cada um querendo culpar o outro, ao invés de cada um buscar a solução para os conflitos humanos. Mas isso, como eu disse, só será possível se a gente botar em prática a lei de Deus. Verdade. Obediência e resignação são consentimentos da razão e do coração. São determinantes na construção da paz? Fundamentais, porque, na verdade, essas duas virtudes propostas pelo Espírito de verdade no Evangelho, segundo o Espiritismo, e, ao mesmo tempo, por Lázaro, quando vai falar de obediência e resignação. Lázaro, esse espírito admirável, ao escrever a mensagem no Evangelho sobre esse título, nos coloca dois elementos que são fundamentais para a prática da caridade, que a gente precisa parar para pensar. Por que são dois elementos fundamentais? Porque obediência é essa disposição que caracteriza o homem humilde, que é a obediência à lei de Deus, seguir a lei de Deus, obedecer aquilo que é certo, aquilo que está de acordo com a lei de Deus. Então, se o indivíduo está disposto a obedecer a lei de Deus, a seguir a lei de Deus, ele cumpre um dever fundamental, que é o dever da caridade. Mas como ele está vivendo num mundo de provas e expiações, num mundo de conflitos, porque ele, sendo um espírito imperfeito, pediu esse tipo de experiência, ele precisa muito desta virtude da resignação, que é esta virtude muito importante que dá a ele uma alegria mesmo diante das dificuldades. O homem resignado é aquele que diz sim com o coração diante das dificuldades da vida. Então, ele olha para a dor que está sentindo, para o sofrimento que está vivendo de uma forma diferente. Ele sabe que aquilo é necessário para o seu progresso moral. Ele escolheu aquela experiência. E então ele aprende a praticar essa virtude tão importante, que é quando o coração diz para ele: Senhor, sim, seja feita a sua vontade. A dor veio, a doença veio, o problema moral, o econômico veio, ele diz: Senhor, alegremente, seja feita a sua vontade. Esta é a resignação, é o coração dizendo sim com alegria.
Enquanto a obediência é a razão dizendo, obedeça a lei de Deus, cumpra a lei de Deus. Então, se eu associo essa obediência com a razão para cumprir a lei de Deus e a resignação com o coração para aceitar alegremente todas as dificuldades que surjam na vida, que fazem parte de suas próprias escolhas neste mundo de provas e expiações, você tem a tranquilidade. Você vai esforçar diariamente para ser obediente, para cumprir a lei de Deus. E como os problemas humanos surgirão, as doenças surgirão, você não vai perder a sua alegria, porque você vai dizer do fundo do seu coração, Senhor, seja feita a sua vontade. Ok. Na colocação de Jesus, bem-aventurados aflitos, pois que serão consolados. Estaria a explicação para os chamados motivos de resignação, segundo a explicação espírita? Muito boa questão. Lembrando aqueles aí que estão nos acompanhando, que podem ir ao Evangelho segundo o Espiritismo, essa obra extraordinária em que Kardec estuda o pensamento do Cristo, nesse capítulo admirável que tem exatamente o título da pergunta, Bem-aventurados os aflitos, em que Kardec vai explicar que as aflições que nós vivemos no mundo de provas e expiações são experiências fundamentais para a transformação do homem. É aqui, no cadinho da dor e do sofrimento, que a gente aprende a amar o outro, a respeitar o outro, a perceber que a dor que sentimos também o outro sente, os conflitos que vivemos também o outro vive, que cada um de nós está vivendo essas experiências doloridas, porque insistimos em manter os sentimentos ruins, insistimos em cultivar o ciúme, o egoísmo, a mágoa, a inveja, sentimentos que geram dores e sofrimentos na vida social, muito mais do que os próprios sofrimentos naturais. Embora cada um de nós pode trazer doenças que surjam desde a infância, podemos ter problemas de saúde ao longo do tempo, mas se cada um parar para perceber a própria vida que está vivendo, por mais difícil que seja, ela vai chegar a uma conclusão muito simples. As maiores aflições que passamos na vida não são as aflições decorrentes da natureza ou do próprio corpo, das doenças. As maiores aflições são as aflições morais, decorrentes do ciúme, da inveja, da agressão, da violência, da traição. São essas condutas morais equivocadas as principais causas das aflições humanas. Se nós tirássemos, imagine, o sentimento de agressão, de violência entre os homens, que sociedade não teríamos? Eu aqui peço a todos que façam comigo uma reflexão muito simples. Imagine o que seria a sociedade humana se os homens tivessem praticado 2 dos 10 mandamentos que Moisés nos propôs há mais de 4.000 anos. Vou citar só 2. Não agredir o outro, não matar. Não roubarás. Imagina se nenhum ser humano agredisse outro ser humano. Imagine se nenhum ser humano tomasse de outra pessoa aquilo que pertence a outra pessoa. Imagine uma sociedade em que apenas esses 2 simples mandamentos estivessem sendo cumpridos por todos nós. A sociedade não teria guerra, não teríamos bandidos, não teríamos prisões, não teríamos uma vida trancada dentro de casa. Todas as pessoas conviveriam pacificamente, embora ainda tivessem dores físicas, embora ainda existissem doenças, dificuldades materiais de vários tipos, mas nós teríamos uma sociedade de uma alegria, de uma harmonia extraordinária, bastando apenas esses 2 simples mandamentos. Então, daí dá para a gente ver que as aflições humanas são mais decorrentes dos nossos defeitos morais, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, do que das próprias dificuldades naturais
num mundo de provas e expiações, ok? Ok, verdade. Se os homens aproveitassem essa pandemia para promover grandes reformas para melhor nas suas relações, na sua opinião, a pandemia estaria fazendo menos vítimas fatais? Olha, isso é até irrelevante se a pandemia faria ou não mais ou menos vítimas do corpo, porque as pessoas morrem do mesmo jeito. As pessoas vão morrer com a Covid, vão morrer de outras doenças, faz parte da vida a morte. Todos nós vamos morrer, seja de morte natural, seja de morte por acidente, seja por uma doença qualquer ou de envelhecimento. O corpo perece sempre. Nós não ficaremos aqui para sempre. Então, o problema da pandemia não é as mortes que ela causa, mas a conduta moral que nós estamos vivendo durante ela. Porque eu não vou levar nada da vida material para a vida espiritual. Eu não vou levar esse corpo. O que é importante não é se eu viva 10, 20, 30, 50 ou 100 anos. O importante é como estou vivendo este tempo que Deus me deu para viver na Terra. Então, o importante durante esta pandemia é uma reflexão, primeiro, de que todos somos mortais no corpo, que não somos o corpo, que somos uma alma. E é importante tomar a consciência, nesse momento de crise, que nós temos que prestar muito mais atenção na alma, nos valores morais. Se nós fazemos isso, a ciência, a tecnologia vai resolvendo aos poucos a doença, vai minimizando, vai encontrando curas, mas se nós curarmos o corpo e não curarmos a alma, de que vai adiantar? Nós vamos morrer, chegar do lado de lá, e vamos olhar para nós mesmos, na nossa consciência de culpa. Estive lá 60 anos, 70 anos, voltei para a verdadeira pátria, que é a pátria espiritual, sem pouco ter avançado, com os mesmos vícios morais, com as mesmas dificuldades morais. Então, o mais importante é aproveitar este contexto e qualquer outro contexto de conflito, porque vários outros contextos de conflito surgirão para vivermos a vida da alma, para colocarmos dentro de nós um desejo sincero de transformação moral. O que faz esse momento de crise é que a gente olhe para o corpo e diz: eu não sou esse corpo, porque esse corpo pode ir embora de uma hora para outra. Eu sou uma alma imortal e tenho que aproveitar todos os contextos da vida para viver cada dia como uma alma imortal, ok? Ok. A morte traz a paz? Não necessariamente. O que traz a paz é a consciência tranquila. O que traz a paz é o sentimento do dever cumprido ante as leis de Deus, e não a morte. O indivíduo pode morrer e chegar do lado de lá sem nenhuma paz, porque se ele descumpriu a lei de Deus, a lei de amor e caridade, ele vai ser aquilo que ele viveu. Então a morte não se relaciona com a paz de forma nenhuma. A morte é apenas a morte do corpo. O que determina a paz é exatamente a vida que levamos, a vida que construímos diariamente nas nossas ações morais. Então, não se preocupe com a morte. Ninguém morre para ficar lá em paz, se já não tiver conquistado essa paz dentro do próprio mundo. Então, esqueçamos da morte. Vamos viver hoje na conquista dessa paz. Porque se eu tiver a minha consciência tranquila, e é isso que me dará paz, eu, ao chegar na vida espiritual, não vou ter vergonha de ninguém, como vai dizer Santo Agostinho, no item 919 do Livro dos Espíritos. Se Deus lhe chamasse agora, teria vergonha de alguém? Quando a gente tem vergonha é quando a gente não cumpre a lei de Deus. Então, quem quer a paz após a morte, conquiste agora nesse esforço de transformação moral. Senão, vai de novo se desiludir, vai achar que vai morrer, vai ficar em paz e vai descobrir algo muito simples: a paz está dentro dele, onde ele estiver. A paz só surge com a consciência tranquila daquele que pratica a lei de Deus, seja aqui na terra, seja após a morte do corpo. E a morte não existe, né?
ninguém morre, né? O que é a paz, afinal? Podemos dizer que é uma virtude? Muito boa. Ela decorre da prática das virtudes. A paz é um sentimento, como eu falei, é um sentimento de serenidade, de calma, de alegria, que decorre das práticas das virtudes. A virtude envolve ação, esforço, realização na prática do bem. Aquele que se esforça, aquele que trabalha para a construção de uma vida melhor, praticando a lei de amor, ele adquire esse sentimento de paz. Então, a gente pode dizer que a paz é uma consequência, um efeito que decorre da virtude praticada pelo homem. Então, o homem virtuoso, ele vai dia a dia se sentindo em paz, porque sua consciência está tranquila. Então, a paz é um sentimento. A virtude é muito mais que um sentimento. A virtude é realização, é atividade. Toda virtude é trabalho, é ação, enquanto um sentimento é apenas um estado que decorre desse esforço, dessa luta na transformação de si mesmo. É a mesma de Kardec? Cortou a sua pergunta e eu não consegui ouvir o início dela. Por favor, poderia repetir, Merise? Pois não. A paz de Jesus é a mesma de Kardec? Ah, não tem nenhuma dúvida. Quando a gente vai ler o Evangelho segundo o Espiritismo, que é exatamente a leitura que Kardec faz da proposta do Cristo, e quando a gente vai olhar a moral apresentada por Allan Kardec, já em O Livro dos Espíritos, antes ainda do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos descobrir uma coincidência admirável. A moral que o Espiritismo propõe, que vai permitir a conquista da paz, porque só teremos paz se cumprirmos as leis morais. As leis morais apresentadas por Allan Kardec são as mesmas leis morais apresentadas por Jesus. E essa coincidência tem uma explicação muito simples. Allan Kardec busca formular as leis morais como leis naturais, observando os estados de infelicidade, de felicidade dos espíritos. Então, as leis morais apresentadas por Allan Kardec são leis apoiadas em fatos, em leis da natureza. Ora, leis da natureza são leis de Deus. Então, Allan Kardec propõe leis de Deus. Quando vamos olhar Jesus, Jesus era um espírito puro ou perfeito. O que é um espírito puro ou perfeito na visão espírita? É aquele que prega e que vive a lei de Deus. Ora, se um espírito puro apresenta e vive a lei de Deus, como Allan Kardec propõe a moral a partir da lei de Deus, é claro que a moral espírita não poderia ser diferente da moral apresentada por um espírito puro. Então, é uma coincidência que decorre do fato de Jesus ser um espírito puro e do fato de Allan Kardec ter construído as leis morais a partir das próprias leis da natureza, que são as leis de Deus. Então, como a paz para ambos é um sentimento que decorre da consciência tranquila por praticar a lei de Deus, e como ambos adotam as mesmas leis de Deus, é claro que a paz proposta por Jesus teria que ser a mesma paz que o Espiritismo propõe, ok? Ok. Como acabar com a violência dominante no mundo? Acabando com a violência que cada um traz em si mesmo. Como eu disse, nós não vamos mudar o mundo, nós vamos mudar cada um de nós individualmente. E podemos, com a nossa mudança, contribuir com aqueles que estão ao nosso lado, com os nossos filhos, ajudando os nossos filhos a mudar o seu mundo moral, a conquistar esse estado de consciência tranquila, colaborar com os nossos entes queridos da mesma forma, por meio do nosso exemplo, da nossa contribuição. Nós só vamos criar a paz no mundo quando cada um se dispuser a criar a paz em si mesmo. Não tem outra saída. A gente fica tentando imaginar soluções utópicas, achando que vai surgir uma lei, um legislador, um governante que vai trazer a paz para o mundo. Isso é uma falsidade.
Isto é um erro. Basta você raciocinar logicamente, como eu vou fazer aqui. Se a paz do mundo dependesse de lei ou de um governante que pudesse impor isso, Deus teria errado. Porque Deus, ao mandar Jesus, o seu Espírito perfeito, esse Espírito imperfeito, mandado por Deus, não foi para ser o governante do mundo. Ele não assumiu nenhum cargo de governo no mundo. Ora, se a paz pudesse ser conquistada por alguém que assumisse o governo, que tomasse conta de um país, Deus teria mandado seus missionários puros, seus espíritos, para assumir esses lugares no mundo. Então, Deus sabe o que faz. Ele sabe que não é de fora para dentro que você introduz a paz. É de dentro para fora. Por isso, Jesus veio falar do mundo interior. Meu reino não é deste mundo. O reino de Deus, de Jesus, está dentro de cada um de nós. Então, não criemos ilusões esperando que alguém milagrosamente, que alguma legislação, que algum governo vai milagrosamente construir a paz no mundo por um passe de mágica. Não vai. Não vamos nos iludir com isso. A paz do mundo só será construída primeiramente na construção interior de cada um. Então, que a gente se esforce, lembrando de Jesus, o meu reino não é deste mundo. Está dentro de vós o reino de Deus e não fora. E a gente fica se iludindo, esperando que algum vai chegar, algum profeta, algum grande homem vai estalar os dedos e a paz vai se fazer no mundo. Não vai. Não esperemos, porque quem espera não age, quem espera não trabalha, não realiza. Comece a construir a paz em si mesmo, esforçando dia a dia para ser melhor do que no dia anterior, ok? Ok, tem uma última pergunta aqui. Paz e felicidade andam juntas? Com certeza, é impossível felicidade sem paz. Então, a felicidade precisa da paz. A gente precisa ter essa consciência tranquila, porque quando a gente fala em felicidade, a gente sempre remete a um certo estado interior de alegria, de serenidade, de calma, que é a própria paz. Sem paz não faz nenhum sentido falar em felicidade. Seja a paz no sentido de estado interior e ainda mais da paz no sentido da vida social. Sem uma vida social pacífica, é impossível a felicidade. Sem uma vida interior de paz, é impossível ser feliz, seja aqui, seja em qualquer outro lugar. Então, a paz é condição necessária para que a humanidade seja feliz. Ok. Estamos felizes e honrados por termos participado com você do evento. Agradecemos muito a sua valiosa contribuição e esperamos poder contar outras vezes com a sua presença na divulgação da doutrina dos espíritos. Gratidão e muita paz a você, Cosme. Tudo de bom. Muita paz para todos vocês aí do SEIC, que participam da 24ª Semana Espírita. Que Deus possa abençoá-los, dar força, inspirar vocês a continuarem nesse trabalho tão lindo de levar o espiritismo, o pensamento lúcido de Jesus e de Kardec para todos aqueles que desejam conhecer uma verdadeira proposta de paz, que certamente, se todo mundo levar a sério, teremos uma vida verdadeiramente feliz. Muito obrigado de coração a todos vocês que nos acompanharam com questões, que tiveram aí a paciência, o carinho de nos ouvir. Que Deus possa abençoá-los, que vocês possam, em seus lares, terem momentos de paz no cumprimento da lei de Deus. Muito obrigado a todos e uma boa noite e uma boa paz para todos nós.